Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Matheus Brolo 3D. Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Já dá pra perceber que eu tô com uma touquinha aqui, né? Ontem fez 0 graus aqui na minha cidade. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, né? No interior, digamos, né? Na região serrana do Rio de Janeiro. E, cara, tá fazendo um frio cabuloso aqui. Eu gosto, né? Então, pra quem gosta é muito bom. E ontem fez 0 graus, cara. 0 graus. Foi tenso. E ainda continuou muito frio. Tô com o aquecedor aqui no pé, enfim. Mas, galera, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês a respeito de Shopee não é pra todo mundo. E, sendo bem sincero, é um assunto que eu acho muito importante a gente discutir, porque isso vai fazer com que muitas pessoas não cometam erros, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos começar o assunto do vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, ele é um vídeo mais de conversa mesmo, de trocar ideia. Então quero que vocês coloquem nos comentários a visão de vocês, é muito importante isso, tá? E com base na experiência que eu tenho, não de Shopee, mas de marketing, de publicidade, de vendas, que já não é desde ontem que eu trabalho nisso, eu acredito que eu posso ajudar ali com meus 25 centavos de opinião, tá? Pessoal, vamos lá. Quer dizer, antes de tudo, deixa eu botar o aquecedor no meu pé aqui, porque meu pé tá congelando, cara. Galera, vamos lá, olha só. Por que eu falo que Shopee não é para todo mundo? Eu participo de vários grupos, né, do WhatsApp, onde eu vejo as pessoas ali discutindo sobre loja, sobre, poxa, eu quero abrir uma loja na Shopee. Muitas das vezes são pessoas que não possuem nem impressora ainda. E tá tudo ansioso, poxa, eu queria muito fazer uma loja na Shopee e tudo mais. Pessoal, lembrando o seguinte, eu não faço roteiro, tá? Eu tenho a ideia na cabeça e eu vou falando aqui com vocês. Então, se eu travar, se eu repetir, leve em consideração, tá? Então, cara, o que acontece? O que eu mais vejo, e hoje, por incrível que pareça, eu vi num grupo falando sobre isso. Poxa, eu quero abrir muito minha lojinha na Shopee e tudo mais. E eu entendo essa empolgação, eu entendo que muitas pessoas vendem a ilusão de estarem ricas vendendo na Shopee. E quando eu falo a ilusão, é óbvio que existem pessoas que sim, ficaram ricas na Shopee, estão até hoje. Mas o que eu quero dizer é que pouquíssimas pessoas de fato conseguem ter uma renda muito boa na Shopee dentro do mundo que a gente vive da impressão 3D. Não são todas que fazem isso. E por quê? Porque simplesmente a gente sabe que os preços que são praticados lá são preços surreais. Então, se são preços surreais, muitas das vezes as pessoas terminam no negativo. Então, como que uma pessoa pode ficar rica terminando no negativo? Então, isso não faz muito sentido. Então, assim, existem várias vertentes, tá? Do porquê que as pessoas fazem isso, que colocam o preço lá embaixo na Shopee. Cara, existem várias situações que podem ser isso. Questão de reconhecimento de loja, obter avaliações, tudo isso, tá? Mas a gente precisa se atentar às pessoas que estão entrando na loja, as pessoas que estão criando uma loja na Shopee. Então, assim, o assunto do vídeo é esse. É claro que a gente pode fazer um assunto depois mais voltado para quem já é lojista, mas o assunto agora é sobre quem vai criar uma loja na Shopee e o porquê que isso, de uma certa forma, me preocupa, tá? Me preocupa no sentido de, tipo assim, cara, as pessoas estão se iludindo, você entendeu? E você vai entender o porquê que eu tô falando desse de se iludir. Galera, eu sou uma pessoa que tudo que eu fiz na minha vida, o meu próprio trabalho hoje, eu fiz a faculdade, mas se eu não corresse atrás de saber mexer no Photoshop, no Illustrator, no Premiere, no After Effects, em todos esses programas e em outros programas também que eu utilizo,
Se eu não correr atrás por mim, a faculdade não iria fazer isso por mim. Eu não aprendi esses programas na faculdade. O que eu quero dizer com isso? Que para as pessoas que estão iniciando agora no mundo 3D, que não sabem nada de impressora, que não sabem nada, não faz ideia de como funciona, ou às vezes faz uma certa ideia, cara, primeiro de tudo, aprenda sobre a impressora, imprima, cara, estuda, faz o que for, vira a impressora do avesso antes de abrir loja na Shopee. Porque, infelizmente, a concorrência é gigantesca e você vai se frustrar. Você vai abrir uma loja, não vai vender, vai falar que não está vendendo, vai botar preço lá embaixo e depois vai falar que é culpa da impressão 3D. Você entendeu? Então, antes de qualquer coisa, cara, faça milhares e milhares de impressões, teste AMS, teste BMCU, compre filamentos diferentes, cara, testa, estressa a impressora, deixa ela rodando 24 horas, vê o que você consegue entregar com 24 horas de produção, vê o que você consegue produzir, se você consegue fazer peça com suporte, se você não consegue, como que a mesa ela lida com as impressões, se ela descola, se ela não descola. Por quê? Porque tudo isso vai trazer experiência para você poder ir para o marketplace. O marketplace não é só você chegar lá e eu vou vender. Não, galera. Marketplace você tem que ter processo. Você tem que ter processo de embalagem, você tem que ter processo de expedição, você tem que ter processo de produção, você tem que gastar dinheiro, investir dinheiro. Você tem que ter muita paciência, porque às vezes a peça pode voltar. Você entendeu? E outra, imagina que 3 pessoas pedem 100 chaveiros, um exemplo, tá? Pro dia seguinte você postar, e você vai ter que postar no dia seguinte. E você só tem uma impressora. Ali você já tomou na tarraqueta. Desculpa o termo. Já era. Então, gente, sejamos mais críticos. Ou seja, se alguém está falando, eu fiquei milionário na Shopee, eu tô ganhando muito dinheiro, galera, olha só isso aqui, eu tô ganhando 3, 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil, 15 mil na Shopee. Cara, entra no conteúdo daquele cara, vê quantas impressoras ele tem, vê quanto tempo de experiência e casa ele tem, sabe? Vê a estrutura dele antes de você se iludir e você tentar fazer a mesma coisa e você botar a culpa na impressão 3D. E galera, uma dica, e aí entra o porquê que eu comecei a pensar em fazer esse vídeo para vocês. Pessoal, numa boa, vende porta a porta. Eu entendo que muitas das vezes, gente, as pessoas moram em cidades pequenas, de 10 mil habitantes, 5 mil, que seja. Mas, galera, a maioria das pessoas, acredito eu, mora em cidade média ou cidade grande. Então, assim, cara, porta a porta, você não vai ter 20% da Shopee para dar para eles. Você entendeu? A chance de você fechar trabalho é muito grande, porque você vai poder levar o teu produto para o cliente, de fazer personalizado, de fazer coisas diferentes para os clientes. Vocês entenderam, pessoal? Então, assim, cara, existem tantas outras formas de se fazer dinheiro, de pular fora de Shopee, que vocês não fazem ideia. Explora a cidade de vocês, academias, supermercados, cara, pessoas que fazem corrida de rua, trilha de moto. Cara, é uma infinidade de situações que vocês podem explorar. E infelizmente, quanto mais sobre Shopee você pesquisa no YouTube, mais o algoritmo vai te enviando vídeos sobre o assunto, e você vai ficando naquela neura. Não, eu preciso abrir loja na Shopee, não sei o que, não porque o fulano tirou tantos mil, porque eu vou sair do CLT. Galera, vamos ser mais críticos, galera. Na rede social tudo é lindo, sabe? Quando você vê que a pessoa bateu 10, 15 mil de faturamento na Shopee, o que vai pro bolso dela é 3 mil, e olhe lá.
e olhe lá, dependendo do preço que ela tá botando as peças. Entendeu? Então assim, eu tô falando, pessoal, eu falei, quando eu ia criar esse canal, eu ia criar o canal para falar a realidade do dia a dia, tá? E por que eu tô falando isso? Aí você vai falar assim, pô, Matheus, você tem pouco tempo no 3D. Cara, não sei se é bem assim. Eu comecei lá em 2018, confesso que eu fiquei pouquíssimo tempo com uma Grabber que eu tinha, uma Grabber i3, mesa de vidro, segurava a mesa com grampo, cara, uma loucura. Mas a minha vida de internet, de venda, de publicidade, de marketing, de marketplace e tudo mais, são mais de 15 anos. Então assim, eu também já tive loja na Shopee. Eu tive há 8 anos atrás eu tive loja na Shopee. Eu vendia quadro decorativo lá na Shopee. Eu imprimia na folha 3, fazia toda a preparação com a moldura para poder vender na Shopee. Então eu tenho uma certa experiência, sabe? Então assim, eu acho, pessoal, que existem tantas outras formas de a gente ganhar dinheiro de forma mais leve, sabe? Como eu falei, tem pessoas com 14 mil por mês. Só que muitas das vezes o que a pessoa tem que trabalhar, virar madrugada trabalhando, criando peça pra caramba, comprando filamento de tonelada para chegar no final do mês e tirar pouco dinheiro. Você entende? Então assim, numa dessa que você vai aí em alguma cidade, você fecha parceria com alguma loja, algo do tipo assim, cara, a tua margem sobe muito, você não... Galera, só de vocês economizarem 20% de taxa, que é a taxa da Shopee, você já pensou em você botar 20% a mais de cada produto no seu bolso? De todos os produtos que você vende? Então assim, eu não tô falando, tá, gente, para vocês nunca abrirem loja na Shopee, não é isso. O que eu tô falando é que as pessoas que estão iniciando, que não têm capacidade de produção, que não sabem nem imprimir direito, que se considera até um novato, uma pessoa que tem pouco tempo de impressão 3D, não é o momento, na minha opinião, de pensar em marketplace, sabe? Shopee, galera, é pra gente que tem possibilidade de produção. E na minha opinião, a pessoa precisa ter no mínimo umas 5 a 10 máquinas, no mínimo, para atender uma Shopee da vida. E outra, essas máquinas, sempre falando, pessoal, na minha opinião, elas precisam estar quitadas. Porque para você poder concorrer com os produtos que estão na Shopee, com os preços que estão na Shopee, e se você for uma pessoa que só tira a peça do Make Word e vende lá, piora mais ainda. Porque você não vai vender personalizado, você já vai vender uma coisa que já tem. E aí sabe o que acontece? O cliente vai no mais barato. E pelo que eu tô vendo lá nas lojas da Shopee, existem pessoas que estão pagando para estar ali. Você entendeu? Então, pessoal, esse vídeo ele é mais um vídeo voltado, como eu falei, para as pessoas que estão iniciando. Não é para botar medo em vocês, não é para desanimar vocês, não é. Pelo contrário, você vendendo de porta a porta, de cara a cara, olho no olho, você ganha mais. Você ganha mais. Agora, requer um pouco mais, não vou dizer de esforço, mas de deixar a timidez de lado, e isso também serve para mim. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, por incrível que pareça. Mas para vender, para chegar na loja com o mostruário e tudo mais, você tem que ter coragem. E tem pessoas que têm um pouco de dificuldade. Eu tenho. Só que isso vai ser assunto para um outro vídeo. Eu já deixei dois mostruários de chaveiro em 2 lojas. Deixei ontem. Então assim, eu tive que botar a cara, infelizmente. Só que no final você vai ver que é recompensador. Entendeu? Então, gente, tudo que eu falo aqui e tudo que eu vou falar no meu canal, eu não quero ter rabo preso com absolutamente nada. Eu sempre fui e sempre vou ser uma pessoa verdadeira, eu sempre fui isso na minha vida, sempre prezei, né, pelos princípios. Eu, por ser uma pessoa cristã, eu carrego isso comigo.
Então, sempre aqui no canal vocês vão ver a minha mais honesta opinião. E a minha opinião, para quem está entrando nesse mundo 3D, para não se frustrar, se quer já pegar uma impressora para começar a vender e trabalhar, cara, entende como funciona, faz em casa e vai vendendo, vai na lojinha, vende para amigo, vende para isso, vai entendendo como funciona, curte esse momento, porque é um momento muito bom, é um momento maravilhoso, que você está descobrindo uma coisa nova na sua vida. E você já querer competir com pessoas que têm 20, 50, 100 máquinas na Shopee, vender um produto que, sei lá, custa R$5 para fazer aquele produto, o cara vende a R$4,50, você não vai conseguir bater de frente. Você vai se frustrar, entendeu? Então curte esse momento, aproveita essa oportunidade de você estar entrando nesse mundo novo, sabe? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque não foi só em um grupo que eu vi de WhatsApp, tá? Eu vi em vários grupos e também no Facebook, tem pessoas que falam sobre isso no Facebook, fala que a concorrência é desleal, fala que os preços na Shopee são muito baixos, que não dá para abrir loja. E na maioria das vezes, quem eu vejo lá dentro, aliás, quem eu vejo querendo criar uma loja, são pessoas novas no ramo, tá? E aí, como eu falei, como eu trabalho na área, como eu sou, né, profissional na área, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo a respeito disso porque eu acho muito importante. Porque o mais legal de tudo é a gente ter pessoas entrando cada dia mais na comunidade. Só que as pessoas precisam entrar nesse mundo entendendo ele, né? E outra, gente, isso serve para todo mundo, para os novatos, para todos, tá? Galera, vamos ser mais críticos com os canais do YouTube, sabe? Quando uma pessoa vier falar para você que tá tirando tantos mil no Shopee e tudo mais, cara, analisa. Existem sim pessoas extremamente esforçadas, canais que realmente fazem um conteúdo muito bom. Cara, existe. Mas na internet, pessoal, tudo é mil maravilhas, é maravilhoso, é lindo, sabe, é um esplendor, aquela coisa toda. Então, assim, analisa, pesquisa, deixa passar o tempo para ver se aquela pessoa ali tá falando a verdade, vê se tem coerência o que ela tá falando. Não se iluda, não se iluda. Hoje em dia é super fácil você modificar qualquer dado na Shopee, gente. É fácil abrir o painel no computador e falar, olha só quanto que eu ganhei. Isso é fácil. Hoje você vai no Google Chrome lá, no Edge, seja lá o que for, você clica lá no preço, manda inspecionar elemento, você muda o preço. Aí a pessoa filma e quem tá vendo fala, caraca, maluco, o cara tá bombando, velho. Só que não, gente. Hoje você vê, já tem notificações que você tem aplicativo que você programa notificação de QIFI, dessas plataformas, né, que vendem algumas coisas digitais, de chegar a notificação para você dizendo que você vendeu tal curso, vendeu tanta coisa assim, que você está vendendo de 2 em 2 minutos. Então, galera, a gente está numa era que a gente precisa ser crítico, não pode dar mole não, porque as pessoas para fazerem maldade e crueldade não muda de roupa, cara, entendeu? Então, gente, é isso, tá? Fiquei feliz de fazer esse conteúdo aqui para vocês. Espero que eu tenha ajudado as pessoas que estão entrando, tá, nesse mundo. De coração mesmo, é um mundo muito legal, é um mundo criativo. Isso tá me ajudando muito porque eu sou uma pessoa ansiosa e por eu trabalhar durante muito tempo da minha vida direto no computador, não parece não, mas até botar um simples argolinha no chaveiro para mim tá sendo a terapia, cara. Tá sendo muito bom isso aqui. Entendeu? Então curte esse momento, aprenda, corra atrás de informação. Eu falei no outro vídeo aí, cara, o YouTube tá recheado de verdadeiros professores do 3D, sabe? Tem dois que eu gosto muito, que é o Baú de Experiências 3D e o meu Deus do céu, cara, eu sempre esqueço a inicial do canal dele. E o Impressionado 3D. Gente, vocês não têm noção da riqueza de conteúdo que esses caras trazem pro YouTube. Vocês não têm noção.
Então quem quiser aprender, só pesquisar, irmão. Só pesquisar, tem de tudo na internet hoje. Tá bom, gente? Então muito obrigado. Não sei quantas pessoas ficaram aqui até o final, porque é um assunto um pouquinho mais chato, né? Não é assunto falando que eu garanto para vocês que se eu colocasse na thumb, faturei 20 mil reais em 10 dias na Shopee, em 10 dias com a impressora 3D, esse vídeo ia bombar, entendeu? Até eu clicaria também, pô, tipo, que milagre é esse, né? Pô, não vou ser hipócrita também dizer que não. Mas a gente sabe como funciona, óbvio, né? Mas espero que vocês tenham gostado do assunto, tá bom? E galera, é isso. Essa semana ainda vou trazer para vocês falando sobre esses chaveiros que eu deixei. E eu tive a notícia que já vendeu chaveiro. De ontem para hoje já vendeu alguns chaveiros, tá? E eu falei, eu vou falar para vocês o que está acontecendo dentro da empresa, né? Que eu estou criando de impressão 3D. E eu vou trazendo para vocês aqui atualizações. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários aqui a visão de vocês em relação a isso, tá? E, por favor, não se esqueça de deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo e o YouTube vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas, tá? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto e até a próxima, que vai ser de repente depois de amanhã. Eu já vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Daqui a pouquinho tá saindo vídeo novo.